falava do Chal, do missionário aqui. E o primeiro dia que o missionário esteve na nossa casa, a gente tinha mania de deixar as bolsas da gente, a chave minha, do meu carro, do carro do pastor. A gente entrava para dentro, chegava e botava as nossas chaves, ficava na porta, chave do carro, ficava do lado da minha bolsa, da bolsa dele, em cima tinha uma poltrona, um sofazinho, era nosso. Amanhã ele saía primeiro, catava suas tralhas, eu depois, mais tarde, pegava a minha, tudo ali. A partir de quando chegou o missionário coreano na nossa casa, o Espírito de Deus me diz: guarda estas coisas. Pergunta o pastor, e o pastor ficava bravo. Onde já se viu você julgar um homem de Deus dentro de casa? Que coisa! Quase um filho da gente, porque era um moço, bem afeiçoado. Não é que eu não quero alarmar. E aí, meus irmãos, aconteceu isso, Lucão. E um rapaz falava assim para mim: pastorita, por que a senhora olha tanto nos meus olhitos? Por que eu olhava tanto no seu olho? Não olhava. A gente estava tomando café, almoçando, jantando, juro por Deus, irmãos, eu nunca vi aquela pessoa nem sem camisa, nunca nem vi de bermuda, sempre trajado, arrumado, com veste de homem de Deus, com palavra de Deus nas mãos. Mas o coração não era de Deus. A veste não era, a veste era de homem de Deus, a roupa, o sapato, a conduta, ali a maneira à frente da gente era de homem de Deus, mas o coração, a mente não era de gente de Deus. Estava almoçando, jantando, de repente a pessoa olha para mim e diz: pastora, por que, pastorita, tem mania de falar, pastorita, por que tu olhas para mim, tanto olhas para mim? Falava: nem sei, viu, irmão, não sei se eu te acho bonito ou não bonito. Mas eu não estava olhando para ele. Ele sabia que a coisa estava errada. Aí, cada pouco, ele olhava: pastorita, vende sua carritas para mim. A gente tinha um carro do pastor e tinha uma Paraty zero. Pastorita, vende sua carritas para mim, eu pago com dolarzita. Irmão, o carro não está à venda. O dia que tiver, é dinheiro para cá e documento para lá. Mas por enquanto não está. Sério. Sem malcriação, mas séria. Pastorita, empresta sua carrita para mim fazer a obrita do Senhor. Não, irmão, a obra do Senhor, esse carro é para mim fazer a obra do Senhor, mais ninguém. Pastorita, empresta sua carrita. Se ele tinha pegado a minha carrita, ele tinha ido muito longe, não estava em Ribeirão. Porque dava para ir muito mais longe. E dava para ele pegar muito mais dinheiro, porque era uma Paraty zero na época, não é mesmo? Mas o Espírito Santo de Deus, ele não deixa os seus filhos confundindo. Aí você fala assim: mas então o pastor não era filho de Deus e ficou confundido? Não. O Senhor quis mostrar que, ainda que fosse muito sábio, muito inteligente, muito capaz, estando na casa de um homem de Deus, ele fez tudo o que planejou, tudo o que almejou, tudo o que desejou, mas não conseguiu dar o tombo que ele pretendia. Pastorita, empresta sua carrita. Era em Santa Lúcia, era em todo lugar que tinha obra. E que as pessoas chamavam: empresta sua carrita. Não, irmão, não empresto, esse carro não é de empréstimo. É de fazer a obra do Senhor, exatamente o que você está falando, mas é para mimzinha aqui, não é para mais ninguém. Sério. Só que aí sim, nessa hora de vender, comprar, era olhando na cara. Diga assim: um homem de Deus, mulher de Deus, o servo do Senhor, ele não leva tombos. Ele não leva tombos, porque o Senhor não permite. O justo do Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, diga: eu não serei atingido. Porque o Senhor dá ordem aos teus anjos para guardar ao meu redor, para guardar a minha vida, guardar a minha casa, guardar a minha família. Essa que aconteceu com o pastor, foi aquele negócio que, como aconteceu com Daniel. O Senhor não livrou Daniel da cova, mas dentro da cova, livrou da boca do leão. E a gente tinha um leão dentro de casa, mas o Senhor livrou-nos da boca dele. Então, minhas irmãs, meus irmãos,
O Senhor mandou, o Senhor manda, o Senhor dá ordem, o Senhor te ordena, o Senhor te determina, faça, porque o dia difícil, o dia mau acontece para as nossas vidas, e como o pastor pregou um dia desses aqui, nós não vamos levar nenhum susto, nós não vamos ficar tensos e preocupados, porque nós estamos com a palavra na mente, a palavra no coração, a palavra do Senhor, como diz lá em Efésios capítulo 6, 13, o Senhor diz: revesti-vos de toda a armadura do Senhor e ficai forte, porque no dia mau, as coisas podem ser difíceis para você, vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer, né, ficar falando, comentando e repetindo aquele mesmo assunto e falando aquela mesma situação. Aconteceu, veio, mas o Senhor me deu o livramento, o Senhor me deu a segurança, e este mal, esta obra não vai ficar me prendendo, não vai ficar no meu coração, na minha mente, não vai ficar me segurando. Eu não vou ficar com medo de outras coisas, porque o Senhor sempre me dá a vitória. Amém, meus irmãos? Mas voltando lá, eu quero dizer para os pais: quantos pais tem aqui hoje? Quantos pais tem aqui? E na live nós temos pais, acredito que sim. Quero dizer para você, meus irmãos, quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? Seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele filha, seja filho. Meus irmãos, seja um ou seja mais do que um. Nunca você diga para os seus filhos: fulano de tal é melhor do que você, cicrano, ele é mais habilitado do que você, cicrano, ele é mais não sei o que do que você. Diga: são todos iguais, porque todos saíram do mesmo lugar. Eu fui a semente que plantei, esses filhos são todos de uma só semente, não tem variedade. Então todos os filhos são iguais, seja ele mais velho, seja ele menos velho. Cada vez que se fala fulano de tal, ele é isso, ele é aquilo, aquele outro, se coloca uma qualidade. O Bertano de tal, ele é incapaz, ele é indecente, ele é isso, ele é aquilo, ele é o mais fraco. Você está plantando uma semente do mal na vida daquele filho, na vida daquela filha, que isso vai produzir muito mal lá na frente. E você não vai poder falar que não tem jeito, você não vai poder falar que aquilo lá foi o mal, que aquilo lá é uma doença, que aquilo é uma enfermidade. Aquilo lá foi a sua palavra que você plantou a vida inteira na vida daquele filho, na vida daquela filha. Diga: os meus filhos são todos uma bênção. Ah, mas como os pais diminuíram, está acontecendo alguma coisa? Digo: os meus filhos são todos uma bênção. Você só tem uma filha? Diga: minha filha, ela é uma bênção. O meu filho, ele é uma bênção, porque eu sou um pai, uma mãe muito abençoada, muito abençoado. Meus irmãos, não qualifique um melhor do que os outros, não. Não qualifique. Nós vemos ali que Jessé, ele, quando o Samuel chegou na casa dele, obedeceu o Senhor, ficou com medo, mas chegou na cidade, as pessoas foram todos perguntar: você é de paz? Viram que ele não era um homem qualquer, ele era um sacerdote, e ele chegou: você é de paz? Sou de paz, eu vim em função de um sacrifício para o Senhor, eu sou de paz. Porque quando viram um sacerdote, um homem ungido de Deus, um homem de aliança com Deus, chegando na cidade, todos temeram: o que vai acontecer aqui? Ele disse: eu vim em paz, tudo aqui é na paz. Eu vim para sacrificar ao Senhor. Se santifiquem, se consagrem, porque nós vamos fazer isso. Ele chega para Jessé e diga: eu vim aqui para sacrificar ao Senhor. Se santifique. Diga: tudo que eu vou fazer para o Senhor, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me santificar, eu tenho que estar preparados, porque eu tenho aliança com o Senhor. E aí, meus irmãos, aquele homem, o servo do Senhor, o santo homem de Deus, Samuel, agora ele está ali pronto, e chega Jessé com os seus filhos, e Davi ficou lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ele tinha 8 filhos, ele trouxe 7 filhos para recepcionar o sacerdote Samuel. Por
que será que ele só trouxe 7 se ele tinha 8 filhos, meus irmãos? Ele tinha 8, por que ele só trouxe 7? E aí ele mostrou, vocês lembram dos nomes dos filhos? Alguém marcou, alguém guardou, alguém tem aí o nome dos filhos? Primeiro filho, Eliabe. Quando Samuel viu Eliabe, ele falou, nossa, esse é o cara que tem cara de rei, se veste como rei, tamanho de rei, esse cara tem tudo para ser um rei. Lucão. Aí daqui a pouco, o Senhor falou para Samuel que ele não era como os homens que olhavam para a aparência, ele olhava para o coração. O Senhor falou, daqui a pouco ele pega e vem o outro filho, o segundo filho agora, vem Abinadab. Chega Abinadab, e o Senhor falou para Samuel, Samuel, este também não é o escolhido. Tinha porte de rei, tamanho de rei, Sandra. Postura de rei, bonito como rei. Ele já, esse é o cara, é esse aí, pelo amor de Deus. Esse é o cara. Se fosse nos dias de hoje, na era da internet, na era das redes sociais, o cara já estava de coroa aqui, sentado na cadeira de rei, com a roupa toda brilhante. Aí veio o terceiro filho, Samá. E o Senhor falou para Samuel, Samuel, esse também não é o escolhido. Esse também não é. E aí, meus irmãos, foi vindo o quarto, e foi vindo o quinto, e foi vindo o sexto, e foi vindo o sétimo. Mas olha o que o Senhor falou em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 7. Samuel, nenhum destes são os escolhidos. Não olhe para a aparência. Irmãos, quando você for falar com seus filhos, não olhe para a aparência dele, esse aqui é mais robustinho, esse aqui é menos robusto, esse aqui é mais bonitinho, ele veste melhor, esse aqui não veste bem, esse aqui é mais inferior, esse aqui é inqualificado, esse aqui em qualquer lugar que ele vai ele se sai bem, esse aqui ele é bem saidinho, esse aqui é mais vergonhoso, esse aqui é mais tranquilo, esse aqui é mais isso, mais aquilo, pode ser 2 ou 2 que você tiver, meus irmãos. Não faça isso porque você está impondo o mal na vida dos seus filhos. Não fale de um para o outro, nunca. Você nunca fale de um para o outro. Você fale para eles todos, vocês são todos uma bênção para mim. Vocês são os filhos que o Senhor me deu. Vocês são bênção para mim. Vocês todos são herança do Senhor para a minha vida. Mas, pastor Luiz, mais Lucão, toda herança tem que ter um investimento. Nenhuma herança, meus irmãos, você chega lá e o pai morreu, a mãe morreu, você já chega lá recebendo. É assim, Lucão? Não, tem que ter um inventário. Tem que ter um inventário. Aí aquela ladainha que um tem dinheiro para o inventário, o outro não tem, né, Devanir? Um tem o dinheiro, o outro não tem. Um quer pagar, o outro não quer pagar. Um quer o aluguel, o outro não quer o aluguel. Eu não quero isso, o outro quer o dinheiro para aquilo. E essa ladainha fica muito difícil. Diga, herança tem que ter investimento. E os filhos são herança do Senhor para os pais. Tem que ter o investimento do ensino, o investimento dos princípios bíblicos, tem que ter o investimento da oração, tem que ter o investimento da orientação, tem que ter o investimento de tudo aquilo que você faz. A melhor coisa, o melhor investimento que você faz, que nós fazemos para os nossos filhos, meus irmãos, não é dar a melhor escola, não é dar a melhor faculdade, não é pagar o melhor curso para ele, não é ter colosso de diplomas na parede e dizer, esse aqui é da minha filhinha, do meu filhinho querido. O melhor investimento que você faz nos seus filhos não é botar ele para estudar no estrangeiro. O melhor investimento dos teus filhos é ensinar os caminhos do Senhor para ele. Porque ele vai ter temor do Senhor, e tudo que ele fizer, tudo que ela fizer, vai fazer com responsabilidade, vai fazer com obediência, vai fazer com temor. Por isso que a palavra de Deus diz
Lá em Provérbios 6, 22, ensina a criança no caminho que ela deve andar, até quando for velho, não se desviará dele. Não se desviará dele. Nós temos que ensinar e dizer para os nossos filhos: eu não vou viver para sempre, eu não vou ficar para a semente, meu filho, minha filha, mas eu quero deixar um legado para você, e eu quero que o seu limite seja morar na mansão celestial. Eu quero que você trabalhe, que você estude, que você seja um grande homem, uma grande mulher, você seja uma pessoa de sucesso, você seja uma pessoa, mas não é isso só, isso vai ficar por aqui. O dia que você partir, nada disso você vai levar com você, a não ser as suas roupinhas, a não ser a sua meinha, a não ser naquela veste de madeira. Tudo vai ficar aqui, o que você construiu, o que você fez, mas a sua coroa celestial espera por você. Mas a palavra do Senhor diz através do apóstolo João: cuidado, ainda que nós já somos salvos, nós estamos na obra do Senhor, trabalhando cada um em uma área, fazendo a obra do Senhor com zelo, com amor, com esmero. Até os profissionais cristãos, aonde você está, deva estar fazendo a obra do Senhor. Mas a palavra de Deus diz através do apóstolo João: cuidado, igreja, cuidado, pastores, cuidado, pastor, cuidado, liderança, cuidado, oficiais, para que ninguém tome a tua, nós corremos o risco de perder a nossa coroa. Seja você qual área, qual ministério você tiver, seja ministério de dança, ministério de louvor, seja ministério do que for na sua vida, ministério de coreografia, seja ministério com crianças, seja professor de escola bíblica, seja pastor, pastora, seja o pastor titular ou pastor auxiliar, nós corremos o risco de perder a nossa coroa. Mas agora voltando para Davi, ele fez isso, ele pegou e chamou os seus, todos os filhos vieram, os mais bonitos, os mais aprimordiados, os mais elegantes, os mais chapados da época, mas nenhum deles foi escolhido. No versículo 11, nós vemos a pergunta do Samuel para Jessé: todos os seus filhos já estão aqui? Ele diz: não, tem um menor está lá no campo, cuidando das ovelhas. O menorzinho, ele está lá no campo, não está aqui. E o menorzinho, irmãos, nós vemos o menorzinho, ele era ruivo, tem alguns lugares que fala que ele era vermelho. Não sabemos, nunca temos o esclarecimento, se ele não foi chamado, porque o pai tinha vergonha dele ser um vermelho, tinha vergonha dele ser um ruivo, tinha vergonha dele ser um diferente. Podia ser que ele fosse um filho bastardo, não se sabe ao certo o porquê, mas ele era diferente dos outros, ele era ruivo. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa e bendita, que o pai agora trouxe ele, e quando ele chegou naquele lugar, o Samuel disse: enquanto ele não chegar, nós não sentaremos à mesa. Quando chegou o menorzinho, eu acredito, pastor Luiz, que os pés barreados, ele estava no campo. Eu acredito que um pouquinho de cheirinho de esterco no campo. Cheirinho, porque ele cuidava das ovelhas, ele tirava os bernes das ovelhas, ele colocava aquilo ali onde tinha machucaduras, ele cuidava daquelas ovelhas, onde tinha carrapato, ele tirava. Então ele não devia ser um menino cheiroso, pode ser até por isso, Lucão, que ele não veio, porque agora o pai falou assim: como? Na minha casa eu não tenho, Ivonete, aliança, nós não temos linhagem, e Deus mandou vir na minha casa, Caquinho, ungir um dos meus filhos. É coisa de louco, isso aqui é coisa do céu, é coisa de Deus e todos os anjos. Deixa esse lá, ele é diferente. Deixa ele lá, que ele é diferente. Ele vai chegar aqui, ele vai diminuir essa alegria toda aqui, Lucão. Ele vai tirar o enfeite desse lugar, Lucão. Will, ele vai chegar aqui, ele vai enfeiar tudo isso aqui, porque ele cheira ruim.
Ele mexe com inseticida, ele mexe com querulina. Eu sei, quem mexe com essas criações, mexe com querulina. Ele mexe com essas coisas fedorentas e vai vir aqui, diante de um sacerdote. Ele vai trazer feiura para isso aqui. Mas enquanto não chegar o seu último filho, nós não sentaremos diga, a mesa é para todos os filhos. A mesa do Senhor é para todos os filhos, todos aqueles que aceitaram a sua palavra, aceitaram as suas ordens, aceitaram os seus mandamentos e crê para sempre. Aí ele chega, agora Samuel e Ivonete, vai Samuel, despeja o azeite sobre aquele menino. Agora Davi não é só o cuidador de ovelhas, agora Davi é ungido rei, diga ungido rei. Mas meu Deus do céu, ungido tem mudança, mas ele teve mudança, gente. Ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Ele ficou cheio do poder de Deus. Ele ficou enriquecido com a unção do Espírito Santo. Ele ficou cheio desse poder. Mas acabou a unção, acabou a comida, acabou tudo. O profeta voltou para Ramá. E o Davi voltou para o pasto. Diga, mas o pasto não era lugar de morada dele. O pasto era de passagem. Diga para os seus filhos, meu irmão, e se você estiver longe dos seus filhos, das suas filhas, diga, essa luta da minha filha, essa luta do meu filho, essa situação complicada que os meus filhos estão passando, não será para sempre, é passagem, porque o limite é o palácio e a mansão celestial, em nome de Jesus. Diga, o meu filho, a minha filha, o lugar dele, o lugar dela está reservado. Os meus filhos, as minhas filhas não viverão perecendo, porque o lugar de graça, de gratidão e alegria o Senhor já tem para eles. Profetize na vida dos seus filhos. Profetize, 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 porque você vai ver nos seus filhos. A melhor coisa, pastor Debonete, é um pai e uma mãe ver os seus filhos desfrutando de alegria, de grande bonança, de sucesso. É alegria, mas pai que só amaldiçoa, mãe que só maldiz e fala mesmo que seja na brincadeira, não vai colher as bênçãos de Deus. Aí agora nós vemos, se não é na brincadeira, você tem que falar com seriedade. Mas agora, meus irmãos, agora nós vemos uma coisa muito poderosa. Agora nós vemos algo magnífico do Senhor. O mesmo pai que rejeitou o menino lá e nem levou muito a sério essa unção, essa consagração, porque ele era o vermelho, ele era o menininho, ele era o cuidador de ovelha. Acho que ele pensou, mas se eu tiro ele do campo também, quem vai fazer tão bem quanto ele para as minhas ovelhas? Quem vai cuidar das minhas ovelhas no lugar dele? Pensa um pouco, às vezes você acha que o seu filho, sua filha só serve para aquilo, só serve para coisinhas, só serve para coisinhas miúdas, coisinhas qualquer. Diga, os meus filhos servem para as melhores coisas. Ainda que ninguém veja isso, ainda que ninguém enxergue isso, mas eu, mãe, eu pai, você pai principalmente diz, eu valorizo ele, eu valorizo ela, eu profetizo que as melhores coisas do céu, do Senhor, está sobre ele, está sobre ela. Amém, Jesus? Mas esse mesmo pai agora, o rei Davi, o Espírito de Deus saiu da vida do rei Saul. O Espírito de Deus saiu da vida do rei, agora ele ficava perturbado, agora ele ficava endemoniado, agora ele ficava sofrendo, ele ficava todo perturbado. E os funcionários do rei Saul agora falaram para ele, olha rei, o Senhor, para se livrar desse espírito do mal, que é o Espírito do Senhor que está sobre ti, o Senhor tirou o Espírito Santo dele, agora ele ficou ali à mercê de demônios, perturbado. Se o Senhor precisa de alguém que toque harpa, e que toque bem, que toque harpa,
E o Senhor vai ver que vai se libertar deste mal. O Senhor vai se libertar deste mal. E sucedeu que um deles falaram assim: olha, e eu conheço um dos filhos de Jessé, o belemita. Um dos filhos de Jessé, o belemita, ele toca muito bem. Ele é bonito, ele é sisudo em palavras. E ele é cheio da graça e do poder de Deus. Um dos funcionários, e ele é cheio da graça, ele é cheio do poder de Deus, ele é bonito. E para ser guerreiro não podia ser bonito, ele é bonito. Pastor Luiz, um dos súditos, um dos empregados, um dos auxiliares do rei Saul disse isso para ele. Aí ele chega: vem cá, Silvano. Não, Silvano não pode, é homem. Vem cá, Carlinhos, você que está mais perto aí. Ele pegou e disse assim: vai lá no rei, vai lá na casa do belemita e fala para o belemita me mandar o filho dele, o que cuida das, não eram os bonitão, não eram os marrudos, não eram os fortes, não eram os que tinham cara de rei, era o que estava no pasto, era o que estava no pasto. Ele diz: vai lá e mande que ele venha e fale para o Jessé me pegar este daí, que cuida das ovelhas, e traga para tocar harpa para mim. E aí Davi chegou lá, e Davi tocava a harpa, pastor Ivonete. Davi tocava a harpa e os espíritos malignos saíam. E o Saul ficava bom. Ele tocava a harpa, os demônios saíam. Quando ele chegou, o mesmo pai que renegou, agora pega uma garrafa do melhor vinho do cão. Agora pega cabrito. E agora pega pães. E fala assim para ele: leva e entrega para o rei. Diga: vinho. Ainda hoje, fala da alegria. Leva este vinho, leva este cabrito. Cabrito é para fazer o quê? Churrasco, festa. E entrega tudo para o rei. Agora ele usou esse menino que estava lá no meio do pasto, esse menino que só cuidava das ovelhas. Agora o menino aprendeu o caminho do palácio. Meus irmãos, se você um dia ficou ferido, se você um dia se achou esquecido, se você um dia se achou desvalorizado, se você um dia se achou de escanteio, se você um dia se achou de esquerda, se você um dia se achou não sirvo para nada, ninguém me valoriza, eu não tenho qualidade, eu só sirvo para isso, diga: o Senhor me acha aonde eu estiver, nem que seja no pasto, mas o Senhor vai me levar para onde? Para onde? Para o palácio. Aplauda o Senhor, vai para o palácio. Vai para o palácio. Vai para o palácio, pastor Zezinho. Vai para o palácio. O mesmo pai, o mesmo que um dia abandona, agora ele pega e diz: leva. Ele não achou que ele estava agradando o filho, mas que ia ser agradável ao rei. Chega lá, o rei se viu livre do endemoniamento, se viu livre da perturbação. O rei manda um recado, manda alguém chegar lá e falar para o Jessé: olha, deixa ele aqui, eu alegrei-me com ele, e ele me trouxe satisfação, ele me trouxe livramento, ele me trouxe prazer, ele me trouxe libertação. Diga: ele me trouxe libertação. Deixa ele aqui para os meus serviços. Agora, quando o rei, ele vinha lá, fazia tocava, trazia louvor. Diga: o louvor traz alegria, o louvor traz cura, o louvor traz cura para quem canta, para quem adora, para quem glorifica e para quem ouve de coração aberto. Fala: mas o louvor tem que ser santo, ungido, porque ele traz cura, ele edifica, ele traz saúde, ele traz alegria. Aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? O rei pegou a afeição, gostou do menino. Então ele fazia lá, prestava alguns serviços para o rei e voltava lá no campo. Eu e o pastor Ivonete, ele não deixou o campo, ele não podia. Voltava lá e trabalhava para o pai. Quando passa mais uns dias, o pai chega nele, no versículo 17, o pai chega nele e fala assim: olha,
Agora, os seus irmãos estão lá na guerra, os seus irmãos foram lá para guerrear com o rei. Mas ele, lá no mato, ele já era consagrado rei, ele já era rei, mas estava no pasto. O pai dele falou assim: agora você vai lá, onde estão os seus irmãos, na linha de guerra você vai, chega lá, leva para os seus irmãos essa farinha torrada, leva para os seus irmãos estes pães, e vai saber como estão os seus irmãos, e veja como eles estão, veja como está o rei, entrega esses 10 queijos para aqueles que cuidam de 100 em 100, entrega os queijos, mas volta a me contar. Quer dizer, pastor, ele ficou um menino de recado, mas o coraçãozinho dele era coração de rei. Ele não tinha postura de rei, ele não tinha veste de rei, ele não tinha tamanho de rei, ele não tinha característica de rei para os homens, para os humanos, para o seu próprio pai, mas ele tinha um coração de rei. Ele tinha um coração de rei. Ele tinha um coração de rei. Se você trabalhar os seus filhos, você trabalhar as suas filhas, você trabalhar o seu único filho, a sua única filha, se você trabalhar, pode ter a maldição que tiver, pode ter herança hereditária de família, que às vezes não é uma boa herança, às vezes não é uma boa herança. A família, às vezes, os antepassados não tiveram boas coisas, não tiveram boas qualidades, não foram pessoas de êxitos, foram quebrados, foram bêbados, foram viciados, foram briguentos, foram mau caráter, casamentos destruídos, famílias destruídas. Mas o Senhor transforma e regenera e faz novas coisas. O Senhor, diga, o Senhor trabalha no coração daquele que é ensinado, que é abençoado, que é consagrado, que é santificado e que é profetizado na sua vida. Você pode profetizar na vida do seu filho e da sua filha desde a gravidez, nos primeiros meses da sua gravidez, você vai profetizar bênçãos poderosas. Aí mais uma vez, agora Davi vai levar e entrega lá todas essas coisas, entrega para o chefe, e ele entrega para os seus irmãos, e vai lá saber como estão, para voltar, trazer a notícia para o pai. Diga, mais uma vez, ele se aproxima do rei. Cada vez que nós oramos, cada vez que nós entregamos nossos filhos nas mãos do Senhor, cada vez que nós oramos, cada vez que nós quebramos uma palavra maldita que alguém impregnou um dia, Lucão, mais perto do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, eles estão chegando. Mais perto do Senhor dos Senhores, eles estão chegando através da sua oração, através das nossas orações. Cada vez que você ora, cada vez que você fala uma palavra, cada vez que você rejeita, você repreende uma coisa mal feita, você está aproximando ele do caminho celestial. Tem gente que fala, credo, está se aproximando de Deus, está pegando o caminho celestial, vai morrer. Não, está se aproximando do Senhor, está se ajustando ao Senhor, está se alinhando, está se afeiçoando, está tendo desejo e prazer de estar na presença do Senhor. Meus irmãos, agora, este filho, ele levando o queijo, ele levando as coisas para o rei, ele foi se aproximando, e o rei, agora ele chega lá e ele escuta, e vê aquele tremendo homem, que está ali abusando do povo de Israel, está ali abusando de todos os guerreiros, que ali estavam na fileira, para a guerra, estavam à frente de Israel, e estava de frente, agora a turma do Golias, e todo mundo, os israelitas já estavam tremendo de medo, a perninha já tremia, já estavam todos tremendo, porque o homem era muito grande, Golias era muito grande, o armamento de Golias era temeroso, e todos tremiam, e o rei falou, agora Saul falou, olha, quem vencer este homem, vai casar com uma das minhas filhas, vai casar com uma princesa. O homem que vencer este Golias, que vencer este cara, os seus pais não mais pagarão impostos, que os impostos eram terríveis, as famílias trabalhavam somente para pagar os impostos.
será meu genro, casará com a minha princesa, e os seus pais não pagarão mais impostos, e será um homem muito bem sucedido. Davi ouviu aquilo, Davi prestou atenção naquilo, e ele vai perguntar para os homens que estavam perto, e o irmão dele veio, Eliabe já veio e já fala com ele, grosseiramente o irmão dele fala para ele, mas você é um atrevido mesmo, o que te compete essa conversa, o que te interessa essa conversa? Oh, coitado, até o irmão desfazendo dele, já bem próximo de chegar no reinado. Quando você está meio caminho andado, você está bem perto daquilo que você quer, quando você está próximo daquilo que você quer, Lucão, Will e toda a igreja, quando você está próximo daquilo que você busca, alguém vai sempre querer te puxar para trás, vai sempre querer te puxar para trás, vai sempre querer te dar uma pisada no seu pé para doer e você não continuar a caminhada, meus irmãos. Mas aquele que está lá em cima, ele está com os olhos sobre aqueles que o temem. O Senhor está com os olhos sobre aqueles que o temem. Se você tem promessa, diga, eu não vou morrer sem que a promessa do Senhor se cumpra na minha vida. Eu não vou fechar os meus olhos sem que as promessas do Senhor vai se cumprir sobre os meus filhos, as minhas filhas, a minha casa, a minha família. Quero dizer para você, não foi a pedrada, todo mundo diz que foi a pedra que matou Golias, aquela pedra certeira, pastor Luiz, não foi a pedra que fez a Davi chegar no palácio, o que fez Davi chegar no palácio foi a obediência. Foi a obediência com seu pai. Ele era rei, ele podia dizer, não pai, não vou levar mais, não vou ficar levando queijo para esses meninos não. Eu não vou ficar espiando se eles estão bem, se eles estão ruins, se eles estão mal. Eu sou ungidinho rei. Se é nos dias de hoje, o povo fala, eu sou ungidinha rei, eu sou rainha, eu sou a fulana, eu sou bertana, eu sou cicrano, eu valo muito mais do que levar queijo para meus irmãos. Aí no seu lugar, meus irmãos, minhas irmãs, diga o meu merecimento não vem de homens. O meu merecimento não vem de homens, mas vem do Todo-Poderoso, aquele que olha, aquele que me vê, aquele que me enxerga. Hoje ele pode ser o meu advogado, mas se eu não olhar para ele, não viver para ele, não temer ele, não reverenciar a ele, no final, ele vai ser o meu juiz. Diga, não quero que ele seja o meu juiz. Eu prefiro hoje que ele é o meu advogado e ele está fazendo de tudo para me livrar, para me libertar. Pegou, irmãos? Pegou, irmãs? Aceitou, irmão? Aceitou, irmã? Aceitou, Jó? Hoje ele fala como advogado, porque hoje ele quer me defender, hoje ele quer me proteger. Se eu não aceitar a proteção hoje, se eu não aceitar a correção amanhã, se eu não aceitar a direção sempre, no final, ele vai ser o meu juiz. Eu quero ser livre desse juiz. Eu quero como meu advogado de todas as causas. E eu quero ser endireitado. Quero pedir para colocar aí, seja irmão, seja irmãs, eu e você, e pais. Tem muitas mulheres que são os pais na igreja, na live. Por favor, põe aí o Salmo 51:6. Nós precisamos aprender a orar e pedir para o Senhor. Eis que te agradas de verdade. Eis que te agradas de verdade no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Senhor, trabalha no meu coração. Senhor, trabalha no meu coração e me faz ser um homem, ser uma mulher, ser um moço, ser uma moça, ser um pai, ser uma mãe, ser um filho que anda na direção do Senhor e que vives a graça do Senhor. Salmo 51 e o versículo 10, o salmista, aquele que errou tanto, aquele que pecou tanto, aquele que fez tanto erro, mas foi o homem segundo o coração de Deus, porque desde o pasto,
Desde a unção, desde a consagração, ele nunca se engrandeceu, ele nunca se envaideceu, ele nunca quis ficar à mostra, mas ele quis ficar agradável aos olhos de Deus. Cria em mim, ó Deus. Igreja, larga a mão de criar desculpas. Pais, mães, filhos, filhas, larga a mão de criar desculpas. Pastores, oficiais na obra do Senhor, larga a mão de criar desculpas. É o fulano, é o bertano, é o cicrano, é o pai, é a mãe, é o filho, é o pastor, é a pastora, é o irmão, Cria em mim, ó Deus, um coração, renova dentro de mim um espírito inabalável, para que eu não vacile, para que eu não caia, para que eu não julgue, para que eu não fique vendo falhas, defeitos e fraquezas, mas que eu seja forte mesmo quando reprovado pelos seres humanos, porque eu aguardo a graça abundante do Senhor sobre a minha vida. Nós precisamos orar essa oração, meus irmãos. Nós precisamos orar, eu e você, pastores, igreja, oficiais. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, dentro de mim, um espírito inabalável, para que eu não peque contra o Senhor e para que eu não dê desculpas às minhas fraquezas, colocando nos outros, colocando no Pedro, no Paulo, no Messias, no Jordão, no Joaquim, no Sebastião. Diga eu, preciso desta cura. Eu preciso desta cura, desta restauração, porque eu quero ser o melhor homem, a melhor mulher, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, melhor avô, melhor avó, na presença do Senhor. Diga eu e a minha casa, serviremos ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração, para que nós possamos sentar na mesa do Senhor e comer do melhor que o Senhor tem para nós. O que é o melhor que o Senhor tem para nós, meus irmãos? Diga, o Senhor tem a salvação. Senhor, tem graça na minha vida. Senhor, tem paz na minha alma. Senhor, tem socorro urgente e presente. O Senhor tem provisão em todas as áreas da minha vida. Tá bom, porque a igreja não está concordando, né? Tudo que você tem, meus irmãos, tudo que você tem, minhas irmãs, até aquele que acha que o pai foi falho, que a mãe, que o pai foi falho, que o pai é falho, que o pai colocou peso na vida dele, você devia de dar um pulo nessa cadeira, dar um pulo no meio da igreja e dizer: graças a Deus, tudo que meu pai fez errado na minha vida, eu vou fazer certo e melhor na vida dos meus filhos. Eu vou fazer o melhor e vou fazer o certo na vida dos meus filhos. Eu vou fazer o melhor no meu lar. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, é por causa daquele homem infeliz. Por causa daquele homem, eu estou aqui com vida e com vida abundante, na presença do Senhor, servindo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Se você tiver um pai vivo, em condições, você peça perdão para ele. Você diga: eu te perdoo pelas tuas falhas, Pai, pelas fraquezas do Senhor, mas vamos viver um novo tempo na presença de Deus. Se ele não está mais no nosso meio, você diga: mas eu glorifico a Deus, eu venci todo o mal, porque eu superei todas as lutas, todas as guerras, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é meu Pai. Amém, Jesus? Que o Espírito Santo fale ao teu coração, assim como falou grandemente ao meu coração. Aplauda Jesus. Obrigada, irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aprender o direito que não tem um filho melhor que o outro, não tem uma filha melhor que a outra, não tem um melhor que o outro. Se você for o bom pai, se você for a boa mãe, você vai fazê-los tudo. É lógico que tem um mais empenho, o outro com menos empenho, mas todos são abençoados. E pense bem, olhe bem o que você já falou e que você já disse, o que você já pensou. Aquele que você acha que é o mais fraquinho, mais desajeitadinho, mais desarrumadinho, vai ser o que vai superar
e vai vencer e vai estar na presença do Rei dos Reis para sempre e vai levar um bom bocado de gente junto, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo fale profundamente com cada um de nós. Receba o pastor Zezinho uma forte salva de palmas para Jesus. Olá, sou o pastor Zezinho, aqui da região 574, da Igreja Sede. É um prazer poder falar com você. Quero te agradecer por você ter ouvido essa palavra. Espero que Deus tenha falado no teu coração, mas aproveito também essa oportunidade que Deus está nos dando para lhe convidar. Se você quiser participar conosco de um dos nossos cultos aqui no presencial, nós estamos aqui na rua João Antônio Moni, 440, Vila São José, São Carlos, São Paulo. Será um prazer tê-lo aqui conosco. Deus te abençoe e até a próxima.